Fala moçada, beleza? Aqui é o professor Elanders e vamos resolver agora uma questão de cinemática do Enem, de 2017, uma questão tida como difícil. Vamos ver o que ela nos diz. Um motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Bem, para a gente resolver essa questão, eu desenhei mais aqui abaixo, veja só, esferas que representam os dois carros. As esferas são mais simples de desenhar. Para o carro do motorista atento, eu desenhei aqui uma esfera e chamei de A. Para o carro do motorista desatento, é essa outra esfera que eu chamei de B. Esses carros eles vão partir do mesmo ponto e vão partir do repouso. Bem, ele fala que o motorista A, após 14 segundos de movimento, tem uma emergência e vai acionar o freio. Então, veja só, esse tempo eu vou considerar como o tempo que esse motorista ele sai desse ponto inicial até chegar aqui, veja só, até chegar aqui. Isso daqui a gente vai considerar que demora 14 segundos. Enquanto o motorista do carro B demora 1 segundo a mais. A questão nos diz que ele demora 1 segundo a mais porque está desatento, está usando o celular. Então, eu vou dizer aqui, veja só, que ele vai percorrer essa distância em 15 segundos, já que é 1 segundo a mais. Ok? Bem, uma coisa que eu posso te perguntar é a seguinte: qual é a velocidade que o carro A vai ter após 14 segundos? Em outras palavras, qual é a velocidade que o carro A vai ter quando ele começar a frear? Isso é muito simples da gente saber, porque ele diz para a gente que a aceleração dos carros inicialmente é de 1 metro por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade desses carros vai aumentar de 1 metro por segundo em 1 metro por segundo a cada segundo. Como assim, professor? Simples, veja só. Começa a velocidade zero, aqui ó, 0 metros por segundo, ok? 0 metros por segundo, vamos colocar aqui. Está parecendo um 10, né? Deixa eu tirar esse ponto aqui desse lado. Pronto, 0 metros por segundo. Passou 1 segundo. Depois de 1 segundo, a velocidade já vai ser 1 metro por segundo. Veja só, 1 metro por segundo. Passou outro segundo, a velocidade vai ser 2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade vai aumentando de 1 em 1 a cada segundo, porque a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, eu coloquei aqui esses 3 pontinhos, olha só, porque eu não vou desenhar tudo, todos os segundos, mas após 14 segundos, quanto é que vai ser a velocidade desse carro se aumenta de 1 em 1 a cada segundo? Ora, vai ser 14 metros por segundo. Então, após 14 segundos, a velocidade dele vai ser 14 metros por segundo. Já para o carro B, acontece a mesma coisa, veja só. A aceleração dele é a mesma, a questão diz para a gente. Então, ele parte aqui do repouso, velocidade de 0 metros por segundo. Depois de 1 segundo, ele já vai ter velocidade de 1 metro por segundo. Depois de outro segundo, velocidade de 2 metros por segundo. Assim até completar os 15 segundos. Eu não desenhei tudo aqui, veja só, coloquei os 3 pontinhos. E quando completar 15 segundos, ele já vai estar com velocidade de 15 metros por segundo. Não precisa nem de fórmula, é só a gente entender o que é que significa essa aceleração aqui, ok? Bem, então eu já sei qual é a velocidade que esses dois carros vão ter quando eles começarem a frear. Porque depois desse ponto aqui, veja só, o carro A ele começa a frear com outra aceleração, já a gente vai analisar essa outra parte, até parar aqui. Vai parar, velocidade aqui no final, 0 metro por segundo. Também o carro B, depois desse ponto aqui, ele começa a frear com outra aceleração, que não é 1, já a gente analisa também isso, e vai finalizar aqui com velocidade de 0 metros por segundo. Ok. Então vamos lá. Eu quero calcular agora essa distância aqui. Veja só. Eu quero calcular a distância do carro nesses primeiros 14 segundos. Essa distância que ele percorre nos primeiros 14 segundos. Então vamos aqui mais um pouco abaixo. Então vamos colocar assim. Para o carro A, veja só. Para o carro A, vamos calcular
esse primeiro percurso aqui, nos primeiros 14 segundos, essa distância, como é que a gente faz isso, professor? A gente vai usar a equação de Torricelli, que diz o seguinte para a gente: velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, que eu vou chamar de ΔSA, ok? ΔSA. Bem, a velocidade final a gente já tem. Nesses 14 segundos, ele vai até 14 metros por segundo. Então, a gente pode substituir essa velocidade final. 14 ao quadrado. Lembra que na equação de Torricelli tem esse expoente 2. Velocidade inicial. Parte do repouso, parte do zero. Então, a velocidade inicial é 0 ao quadrado, que eu não vou nem colocar. Mais 2 vezes a aceleração, que é 1, que estão disso pra gente, vezes o que a gente quer saber, que é esse espaço percorrido até completar 14 segundos, até ele começar a frear. Bem, vamos resolver isso aqui. 14 ao quadrado é 196. Isso vai ser igual a 2 ΔSA. Portanto, nosso ΔSA vai ser igual a 196 dividido para 2. Isso daqui vai dar igual a 50 mais 45, 95 mais 3, 98 metros. Então, essa distância aqui, após 14 segundos, vai ser de 98 metros, ok? Agora vamos calcular essa distância aqui que o carro B, o carro do desatento, vai percorrer nos 15 segundos. Veja só, a distância que ele vai percorrer nos 15 segundos, eu vou colocar aqui outra cor para a gente. Então, eu vou colocar assim, para o carro B, que representa aqui o motorista desatento, eu vou usar a mesma equação de Torricelli e eu vou calcular essa distância aqui, até ele começar a frear, a distância que ele percorre em 15 segundos. Veja só, equação de Torricelli, mais uma vez, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, que eu vou chamar de ΔSB, ok? Vamos lá, a velocidade final, a gente acabou de conversar que ela é igual a 15 metros por segundo nesse primeiro trecho. Então, vamos colocar aqui, 15 ao quadrado vai ser igual a 0, porque parte do repouso, mais 2 vezes a aceleração, 2 vezes 1, já que a aceleração é 1 para ele também, vezes ΔSB. Olha só, 15 ao quadrado vai dar 225 igual a 2SB, 2 ΔSB. Logo, o nosso ΔSB vai ser igual a 225 dividido para 2. Isso daqui vai ser igual a 100 mais 10 mais 2,5, ou seja, 112,5 metros. Então, em 1 segundo, veja só quanto percorre a mais nesse primeiro trecho. Cuidado, esse carro B. Mas não é isso que a gente quer no percurso total. Olá, então vamos colocar aqui esse valor que a gente achou. Veja só, 112,5 metros nesse primeiro percurso. Ok. Agora vamos analisar esse segundo trecho aqui, olha só. Esse segundo trecho aqui para o carro A e esse segundo trecho para o carro B. Porque aí depois a gente soma com o que a gente já calculou e vê quanto o carro B, o carro do desatento, andou a mais do que o A. Ok? Vamos lá. Nesse segundo trecho, ele fala para a gente que a desaceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Nós vamos usar o valor menos aqui, esse valor com o sinal de menos, porque esse carro ele vai estar diminuindo a sua velocidade. Então, vamos lá. Vamos analisar esse segundo trecho para o carro A. Vamos colocar aqui mais abaixo. Veja só, vou colocar outra cor aqui, vou colocar de preto. Vou colocar assim, segundo trecho. Aí eu vou colocar primeiro aqui para o carro A, carro do atento. Então, veja só, eu vou analisar agora esse segundo trecho aqui. Nesse segundo trecho, eu tenho uma velocidade inicial de 14, olha só, e eu tenho uma velocidade final de 0. Vou usar mais uma vez a equação de Torricelli para descobrir quem é esse ΔSA2, só para não confundir com esse primeiro ΔSA que eu chamei, tá certo? Então, vamos lá. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔSA2. Velocidade final é 0. Então, eu vou colocar aqui, 0 vai ser igual. 0 ao quadrado vai dar 0, né? Então, velocidade inicial, 14 ao quadrado, que é 196, menos, porque nesse caso, o carro vai estar diminuindo a sua velocidade.
Então, menos 2 vezes 5, que é a aceleração que ele dá para a gente, vezes o nosso ΔSA2. Bem, o que eu faço aqui, né? Eu passo esse termo aqui todo para o outro lado, com o sinal trocado, vai ficar 10 ΔSA2 igual a 196. E daí a gente pode escrever assim, veja só. ΔSA2 vai ser igual a 196 dividido para 10, né? Esse termo aqui vai dar 10, passo para o outro lado dividindo. Então, ΔSA2 vai ser igual a 19, vamos colocar aqui, 19,6 metros. Então, depois que ele começa a frear, veja só, ele ainda vai andar 19,6 metros. A gente pode somar esses dois valores, ó, da primeira parte e da segunda parte, para achar a distância total desde o começo percorrida pelo carro do motorista atento. Para a gente ganhar um espaço, vamos fazer aqui em cima, veja só. Vou colocar aqui, deixa eu escrever isso com a outra caneta. Pronto. Então, para esse carro A, ele andou aqui no total, veja só, vou chamar de ΔSA total, que é a soma 98 mais 19,6. Isso daqui vai dar 117,6 metros, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse outro trecho aqui para o carro B, para o carro do motorista desatento, que eu vou chamar de ΔSB2, só para não confundir com essa primeira parte aqui, que a gente chamou de ΔSB. Bom, para ganhar espaço, eu vou fazer aqui acima, ok? Nesse segundo trecho, na verdade, a gente vai ter o seguinte, a velocidade inicial é 15 metros por segundo, e a velocidade final é 0, ok? Vamos usar a equação de Torricelli mais uma vez com esses valores aqui e achar o valor dessa distância. Vamos lá, colocando aqui a equação de Torricelli, vou colocar assim, ó, segundo trecho, carro B. Olha só, segundo trecho, carro B. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔSB2, porque é para o segundo trecho. Bem, substituindo os valores, velocidade final, como a gente acabou de conversar aqui, ó, 0. Então, vamos colocar aqui, 0 ao quadrado vai dar 0, igual velocidade inicial, 15 ao quadrado vai dar 225, veja só, 225, menos 2 vezes 5 vezes ΔSB no segundo trecho. Bem, vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Passo esse termo para o outro lado com o sinal trocado, aqui vai dar 10. Então, eu vou ficar com o seguinte. Meu ΔSB2 vai ser igual a 225 dividido para 10. Isso vai dar 22,5 metros. Então, veja só. Esse segundo trecho é 22,5 metros. Portanto, a distância total percorrida pelo carro B, pelo carro do motorista desatento, é essa soma aqui. 12,5 mais 22,5. Vamos colocá-la, veja só, aqui mais acima. Vamos colocá-la aqui mais acima. Olha só. Dessa forma aqui, ó. O nosso ΔSB total, ele vai ser igual a 12,5 mais 22,5. Isso daqui vai dar para a gente, veja só, é a mesma coisa que 113 mais 22. 113 mais 20 dá 133. Mais 2, 135 metros. Bem, e finalmente, para a gente achar a diferença percorrida aqui do A e do B, a gente vai fazer a subtração. E eu vou saber quanto que o B percorreu a mais do que o A. Tá legal? Então vamos fazer aqui, ó. Colocar outra cor aqui para a gente, para diferenciar um pouquinho. Então vou fazer esse valor aqui, 135, menos esse valor aqui, 117,6. Então veja só, vai ficar o seguinte, ó. 135 menos 117,6. E isso daqui vai dar 17,4 metros, que é exatamente o que temos aqui na nossa alternativa E, que é a resposta da nossa
Questão 17,4 metros. Então, resolvemos aqui essa questão de cinemática, uma questão bem bacana, uma questão tida como difícil. Aí você vai me dizer se você achou essa questão difícil ou fácil. E aguardo você na próxima questão. Valeu, tchau, tchau.